Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Não há outro motivo da nossa oração e da nossa adoração que não seja ter intimidade com o Senhor, o nosso Pai, através de Cristo Jesus, aquele que padeceu por nós na cruz do Calvário. Que todo o sangue derramado, ó Deus, seja também neste momento derramado sobre nós, este sangue, a graça, a misericórdia do Senhor, para que a gente possa compreender, ó Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Nós, ó Deus, o desejo do nosso coração é conhecer mais ao Senhor, ó Deus. Então, revela-nos, ó Deus, a Tua palavra, a Tua vontade sobre nós. Instrui-nos, Senhor, segundo o Teu propósito e o Teu ensinamento. Que a gente saia daqui edificado em nosso espírito e que o nosso espírito saia cheio do Teu Espírito Santo. Para que, ó Deus, a gente não entre aqui e saia da mesma forma, mas que haja uma mudança, uma transformação, uma reconstrução na nossa vida. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja sobre nós. Nós estamos trabalhando aqui sobre esse tema reconstrução num tempo de fato reconstruir. A gente sabe que há muitas coisas para reconstruir na sociedade, na nossa vida, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho. Quantos de nós aqui não temos aí vários desafios, né, devido às grandes transformações que esse mundo sofre e está sofrendo? Então eu quero aqui compartilhar sobre essa questão, sobre algo que Deus tem colocado no nosso coração em relação à reconstrução. Terça-feira eu saí, peguei o carro, estava passando ali pela Rondon Pacheco, e logo ao passar por ali, eu estava assim meio desapercebido, né? Até então assim, eu passei, estava indo num lugar, não estava com o propósito ao qual Deus estava colocando naquele momento para poder fazer. Quando eu passei, eram umas 9:30 da noite mais ou menos, tinha um rapaz, estava ele, creio que a esposa dele, a mulher dele, eles estavam segurando uma placa assim, estou com fome. Na Rondon Pacheco, uma placa feita à mão, uma placa de papelão. Eu olhei aquilo e sinceramente a gente fica meio com dúvida. Eu estou até abrindo o coração com os irmãos aqui, porque a gente nunca sabe se aquilo é real, se é verdadeiro, se é uma enganação. A gente sabe que existem muitas pessoas que se usam dessa situação para fazer aquilo que não devem e acabam atrapalhando até aqueles que necessitam. Eu olhei nos olhos dele, chamei ele para perto de mim. Eu falei assim: amigo, deixa eu te falar, eu não tenho dinheiro aqui, eu não tenho nenhum tipo de moeda, mas se você quiser um alimento, eu posso te ajudar. Na nossa igreja, a gente arrecadou algumas cestas básicas lá, alguns irmãos doaram, e eu posso, se você quiser passar lá amanhã, eu posso ofertar na sua vida. Era umas 9:30 da noite, ele virou para mim e falou assim: eu posso passar hoje? Eu estava ali na Rondon Pacheco, já estava um clima já não tão agradável, já estava esfriando, né? E eu falei assim: olha, pode, a igreja está fechada nesse momento, mas vamos fazer o seguinte, você vai ficar aqui neste lugar, nesse sinaleiro? Ele falou: vou ficar nesse sinaleiro, então eu vou pegar lá e vou trazer para você. Eu peguei a cesta básica, coloquei no meu carro, vim aqui na igreja, peguei a cesta básica, coloquei no meu carro, levei para ele. E na hora lá ele até mudou de sinal, eu tive que dar uma volta. Custei achar ele lá no momento, demorei uns 20, 30 minutos ali para achar ele, mas eu consegui encontrá-lo. Eu chamei ele, eu vi ele de novo com a placa, chamei ele até no meu carro e falei assim: eu trouxe essa cesta aqui para você, que Deus te abençoe, né? Dei uma palavra para ele. E na hora que ele pegou a cesta, a lágrima desceu no olho dele. E eu vi que parecia ser muito real o que ele estava falando, não me parecia ser alguém que estava enganado. Tanto que ele pegou a cesta básica e colocou na bicicleta, amarrou e estava indo embora. E antes de ir embora ele falou assim: olha, você alimentou 2 filhos que eu tenho para alimentar hoje. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca achei que a gente fizesse mais do que a nossa obrigação em doar um alimento, uma cesta básica. Isso é muito acessível para nós, para eu ficar aqui arrotando como se fosse uma boa obra. Eu até acho isso como uma oportunidade que Deus nos dá de fazer algo ali naquele momento. Eu acho que isso é muito pequeno em relação ao que o reino de Deus faz, precisa ser feito. E eu pensando naquela situação, eu falei: nossa, eu preciso falar com os meus irmãos lá da igreja, porque quem sabe cada um de nós aqui não anda com uma cesta básica no carro, um alimento, e pode ajudar aqueles que necessitam ali naquela circunstância. E quando eu estava pensando sobre isso, né, eu falei: nós vamos precisar de muito esforço para reconstruir, vamos precisar de muito trabalho para reconstruir a sociedade em que nós queremos viver. Nós vamos precisar de muito mais do que de boas intenções e de alguns esforços e de cestas básicas. Porque, irmãos, quando eu fiz aquela oferta, né, aquela oferta em nome da igreja,
não foi só a reconstrução que eu estava fazendo na vida dele. Algumas coisas Deus começou a reconstruir na minha vida. Naquele momento que eu fiz aquela oferta, Deus começou a reconstruir algumas coisas na minha vida. E aí eu percebi que algumas coisas nós vamos precisar reconstruir dentro de nós. Por conta da distância, da ausência, onde cada um foi tomar conta das suas coisas nesse momento. E a gente se acostumou a viver sozinho e isolado. E quando a gente olha no olho do outro e começa então a trocar algumas palavras e às vezes até alguma oferta, como foi nesse caso, e poderia ter sido em outro caso, a gente deixou de orar uns com os outros, a gente deixou de se lembrar, porque todos os domingos nós estávamos aqui lembrando uns dos outros. E aí alguns chegavam felizes pelas conquistas que haviam acontecido durante a semana, e no domingo a gente vinha e celebrava. Falava, nossa, glória a Deus, que bênção, bom demais. A gente se alegrava com aqueles que se alegravam. E às vezes alguns chegavam e falavam assim, olha, estou passando um desafio na minha casa, no meu casamento, na minha empresa. Traziam as suas tristezas, e a gente se entristecia com aqueles que também estavam tristes. E por conta desse distanciamento, a gente pode correr o risco de algumas coisas terem sido destruídas dentro de nós, a ponto de que agora nós não nos importamos mais com o que a outra pessoa está passando, porque a nossa relação ela começou a ficar fria. E querendo ou não, irmãos, a internet ela não cumpre todos os propósitos que a igreja precisa cumprir. A gente sabe que ela cumpre um propósito importante, a gente manteve os cultos online, a gente ficou por 5 meses apenas com os cultos online, mas a gente sabe que de algum ponto a gente chegaria a um momento que a gente precisaria devagar voltar a reconstruir aquilo que Deus já havia construído entre nós como irmãos. E como a gente vai perdendo isso, a gente acaba se distanciando e parece que às vezes a gente não sente falta mais do outro e nem o outro parece que sente falta mais da gente. E a gente começa a se isolar na nossa vida e isso é um perigo. E talvez uma das coisas que nós precisamos reconstruir na nossa vida é a igreja. No sentido dessa reunião daqueles que creem na palavra do Senhor, professam essa fé e de fato entendem e compreendem aquilo que estão vivendo. Porque não é somente um ensinamento teológico que nós estamos aqui para poder passar. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, eu nem sou formado em teologia, minha formação é outra. Eu trabalhei com outras coisas toda a minha vida. O que eu estou aqui não é tentando passar para vocês um ensinamento teológico. O que eu quero aqui com vocês é repartir uma vivência de vida. Uma experiência que nós devemos compartilhar juntos uns com os outros. E se for só por um ensinamento teológico, a gente poderia fazer uma faculdade à distância, EAD. Mas a igreja só faz sentido se nós entendermos todos, a comunidade, o processo, o nós em tudo aquilo que a gente faz. Então a gente trouxe aqui uma meditação que está no livro de Ageu. É um livro pequeno, assim, bem pequeno, um livro de 1 página, né? Não sei nem se dá para chamar um livro, mas talvez dê para chamar um livro porque ele é muito profundo. E Ageu, ele justamente trabalhou na reconstrução do templo. Ele trabalhou naquilo que era a reconstrução da igreja, claro que naquele momento representado de forma física, naquilo que Deus fazia através das pessoas. Nós temos que lembrar que no Antigo Testamento, antes de Cristo Jesus, só havia um lugar onde as pessoas se reuniam para fazer o serviço ministerial, para receber uma palavra, para lançar uma adoração, para se reunir, para falar, para tudo, até inclusive para assistência social entre os irmãos. Só havia um lugar que era esse templo. E o templo até então estava destruído. E aí lá em Ageu ele diz assim, Ageu capítulo 1, verso 4, ele diz assim, vamos ler a partir do verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitarem em casas muito boas, em casas apaineladas, enquanto a minha casa, esta casa permanece em ruínas? Aqui o Senhor falando. Então o que ele está dizendo é que o povo de Deus estava preocupado com a sua própria casa, mas esquecia da casa do Senhor, que era a igreja naquele momento em formato físico, né? Que hoje a gente entende de uma outra forma, mas que tem o mesmo contexto que ele falava. Ele falou assim, cada um está preocupado em fazer para si mesmo uma casa bonita, um lugar bonito para vocês habitarem, mas vocês estão esquecendo de fazer um lugar comum, um ambiente comum, onde a família, a unidade da fé se reúne. Então cada um tomava conta dos seus próprios interesses,
e esqueceram dos interesses em comum. Aí eu vou fazer uma reflexão aqui para a gente poder, vamos tentar entender isso aqui. Eu estava, esses dias assim, de vez em quando eu começo a pensar algumas coisas meio aleatórias. E eu estava pensando assim, nossa, esse tanto de gente aglomerada no mesmo lugar, né? Porque a gente vive, por que é um problema da aglomeração? Porque está todo mundo mais ou menos no mesmo espaço. Então você pega aqui a cidade de Uberlândia, a gente vive 700 e poucas mil pessoas num pequeno espaço comparado ao espaço que o mundo tem. Então se você pegar o Brasil, a dimensão do Brasil, que é um país extremamente grande, um país continental, ele tem dimensões gigantes, ou seja, tem muito mais espaço do que a gente. Por que a gente prefere viver ainda em aglomerados, em cidades aglomeradas, em grandes cidades? Porque cada vez mais as cidades grandes vão crescendo e as pequenas vão quase que se desfazendo, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei assim, por que cada um não mora num canto do mundo? Né? Porque seria mais fácil. Por que a pessoa, quando ela nasce, ela já não ganha um espaço no mundo? Porque ela nasceu, ela tinha que dividir todo o espaço que o mundo tem por 7 bilhões de pessoas. Na minha cabeça eu estava pensando dessa forma. Aí cada um teria ali o seu próprio espaço. E aí se cada um de nós tivesse o seu próprio espaço, eu poderia construir a minha própria casa. E eu poderia investir. Eu falo, agora por que eu tenho que comprar um lote de alguém? Por que esse cara que nasceu antes de mim, ele tem um lote que eu não tenho? Sendo que todos nós poderíamos dividir o mesmo espaço de terra no mundo. Falei, por que eu não acho um lugar no meio do nada, construo uma casa para mim do jeito que eu quiser? E eu fiquei pensando, e falei, pois é, se às vezes eu construísse uma casa, e eu falei, eu construo a casa assim, assado, só teria um problema. Como é que eu ia fazer com a água encanada, por exemplo? Porque para eu pegar a minha pia, abrir a minha torneira, e daquilo ali sair água, eu tenho que estar disposto a viver uma vida junto com outras pessoas. Para que eu tenha uma internet acessível, para que eu tenha energia na minha casa, não tem como eu viver isolado do mundo. Porque eu bem poderia viver como um ermitão, que vive aí longe de tudo, mas eu teria que abrir mão de não ter acesso à água, por exemplo. Então não é extremamente confortável você chegar na sua casa e abrir a torneira e sair água? Você nunca pensou nisso, não é verdade? Porque você nunca teve, talvez, alguns de nós aqui nunca tiveram ausência de água. E o dia que o DEMAI para o serviço de água perto da sua casa, a gente sofre. Porque para nós aquilo faz falta. Mas aquilo só é possível se a gente vive uma vida de comunidade. Por isso as pessoas sempre procuram as grandes aglomerações, para que elas possam ter o benefício de viver uma vida de o quê? De comunidade. Então, eu até citei isso aqui uma vez, vale como ressalva. Você sabia que um cidadão da classe média baixa, ele vive melhor do que um rei do século XVII? Sabia disso? Você pegar um cidadão, classe média baixa, ganha 2 salários mínimos, ele vive melhor do que um rei do século XVII. Porque o rei do século XVII, ele não tinha água encanada em casa. Ele não tinha saneamento básico. Um rei do século XVII, ele chegava no final do seu dia, ele poderia escolher entre 20 opções de comida, que ele conseguiria bancar. Um cidadão hoje, classe média baixa, pode escolher em até 42, em média, opções de comida. Um arroz com ovo, um arroz com feijão com ovo, um cachorro quente, um sanduíche, coisas que estão acessíveis, que não estavam acessíveis para um rei lá do século XVII. Mas para nós hoje isso é extremamente útil. Mas isso só é possível porque nós vivemos uma vida de comunidade. Quão difícil é com que essa água chegue encanada na sua casa? Você já pensou nisso? Para essa água chegar tratada, encanada, pronta para você beber. Quantas pessoas tiveram que trabalhar em prol disso para que você tenha todo esse conforto? E esse conforto ele só é possível porque as pessoas deixaram de edificar a sua própria casa, cada um por si, e começaram a edificar a sua casa perto uma das outras. Por que eu estou falando isso? Porque isso se compara com o que é a igreja. Se nós queremos viver uma vida sozinha, nós podemos querer viver uma vida isolada? Sim. Você tem o direito de viver uma vida isolada? Sim. Só que quanto mais isolados nós ficamos, pior vai ser a nossa condição de vida.
Porque nós deixamos de ter pessoas com quem compartilhar, nós deixamos de ter pessoas que também vão trazer uma transformação em nós, que vão fazer com que as reconstruções necessárias à nossa vida se façam presentes. A gente deixa de ter comunhão, a gente deixa de ter amizade. Então a gente pode escolher viver sozinho, só tem um problema. Isso não vai fazer com que Cristo seja estabelecido na nossa vida. Presta atenção numa coisa: Cristo só é estabelecido na nossa vida se vivermos uma vida de igreja. O que Deus está falando aqui em Ageu, Ele está dizendo justamente que cada um pare de olhar para si próprio, para as coisas próprias de si mesmo, e comece a olhar para a vida da igreja, para a vida de comunidade, para a vida de unidade, para a vida de comunhão. Porque é na comunhão dos santos que Deus ordena o quê? A bênção e a vida. Só a bênção e só a vida se nós estivermos o quê? Em unidade, pela igreja do Senhor. Então, não adianta, irmãos, a gente achar que nós vamos viver a graça de Deus, a unidade de Deus e todo o esplendor da sua igreja, se estivermos isolados. E aí, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, por conta dessa pandemia, o que cada um de nós começou a fazer? Cada um foi cuidar de suas próprias coisas, seus próprios negócios, seus próprios interesses. E deixamos de lado aquilo que era comum ao reino de Deus. E é um desafio, irmãos, é um desafio nós reconstruirmos novamente esse ambiente de fé, que não é só um ambiente físico. Isso aqui, o físico só faz parte de tudo isso, mas um ambiente de fé, onde nós reconstruímos também a nossa fé. Então, por exemplo, quantos de nós aqui, assim, isso aqui é reflexivo, tá, irmão? Você reflita com você mesmo. Quantos de nós aqui não deixamos com que a nossa fé se esmorecesse? Quantos de nós aqui não estamos com a fé um pouco mais abalada? Quantos de nós aqui não estamos mais cheios de nós mesmos, de si mesmo, né? E esquecemos que, na verdade, as coisas só vão, de fato, serem reconstruídas na nossa sociedade se a gente pensar no todo. Irmãos, nós temos aqui uma academia aqui do lado. E eu vi que por alguns motivos eles estão se desfazendo. Provavelmente por conta do fechamento que teve. Eu não sei qual é a condição dele, eu não sei se ele está passando dificuldade financeira, o que é. Eu sei que ele está abandonando uma parte da academia. E isso precisa me preocupar. Porque, como eu falei para vocês no início, nós só vamos conseguir reconstruir as coisas que Deus tem para que a gente reconstrua, se a gente se preocupar uns com os outros. Então não acha que a gente vai reconstruir toda a nossa sociedade se eu esquecer que o Zé lá da padaria do meu bairro está falindo. E achar só porque eu estou juntando dinheiro para mim mesmo, as coisas vão voltar ao normal. Então não é, não sei se deu para perceber, eu não frequento academia, não sei se vocês conseguiram perceber essa peculiaridade em mim. Porém, eu preciso me preocupar com a academia, que está fechada. Eu sei por que ela está fechada, eu não estou falando que ela tem que estar aberta, mas isso precisa ser uma preocupação do nós. Porque a igreja é feita do dono da academia, do dono da padaria, do funcionário do posto de saúde, do funcionário do telemarketing. São essas pessoas que compõem a igreja. E nós só vamos conseguir reestruturar e reconstruir a nossa sociedade exatamente como Deus planejou, se nós nos preocuparmos com o todo, parar de preocupar com a nossa própria casa e começar a preocupar com a casa de Deus, as coisas próprias de Deus. E se nós não tivermos preocupados com todo, irmãos, a gente corre o risco de construir alguma coisa para nós e deixar todo o resto em escombro, destruído. E o que Deus está falando é o seguinte: é tempo de cada um preocupar com a sua própria casa? Ou não seria oportuno neste momento que a gente reconstruísse a igreja invisível de Cristo Jesus, que se reúne num lugar visível? E como eu falei, irmãos, a gente precisa olhar uns aos outros, ouvir os problemas uns dos outros, ouvir as dificuldades que cada um está passando nesse momento, e algumas coisas precisam primeiro ser reconstruídas em nós. Em nós. Deixa eu te falar um negócio. Importante isso aqui. As pessoas têm um ditado que é o seguinte: eu sou a igreja. Irmãos, esquece isso. Ninguém aqui sozinho é a igreja. Isso é quase uma heresia. Quase.
Eu sou o templo do Espírito Santo. Não, irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não sou eu. Deus não habita em mim. Deus habita em nós. Ele habita em mim porque Ele habita em nós. Então Ele só habita em mim, Ele só está em mim, eu só sou o templo do Espírito Santo, porque primeiro Ele está onde? Em nós. Não existe igreja do eu sozinho. Se Ele não está em nós, Ele não está onde? Em mim. Se eu não entendo o nós, nunca eu vou conseguir ser a igreja do Senhor. Então a comunhão, ela é importante, essa reunião dos santos, ela é importante porque ela representa o nós. Vou te dar um exemplo aqui, pensa num baralho, e numa carta de baralho. A carta é baralho só quando ela está no deck. Porque se ela estiver fora do deck, aquela carta, aquele 2 de ouro, nunca vai poder falar que é baralho. Porque ele não é baralho. Ele é uma carta sozinha. E ele só é baralho se estiver no meio do deck. Então nós só somos igreja porque estamos unidos. E mais do que unidos, o culto é o início da nossa união. Nós temos que representar aquilo que é a vontade de Deus para o todo, para essa igreja e para a reconstrução da cidade. Nós vamos reconstruir a cidade a partir da igreja do Senhor Jesus. Não vai haver uma outra ou melhor reconstrução da cidade que não seja a partir da igreja do Senhor Jesus. Se você pegar aí os templos antigos, como é que se construiu uma cidade antigamente? Primeira coisa que se fazia, se colocava o quê? Uma igreja. E aí em volta daquela igreja, pega as cidades menores, é possível a gente reparar isso bem, né? Em volta da igreja, a cidade era reconstruída. Então, a gente precisa primeiro alimentar a nossa fé e a cidade vai se reconstruir. O ambiente será reconstruído em volta de nós. Então, eu quero compartilhar aqui um outro texto, um texto já bem conhecido, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Se você puder abrir aí, Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 42. Isso aqui, irmãos, esse texto, ele está falando da primeira igreja, da igreja pós-Cristo. A essência da igreja está aqui. Então, toda vez que a gente está com uma certa dúvida sobre o que é a igreja, a gente pode voltar aqui e ler. A gente não precisa aplicar os mesmos formatos que Atos aplicava. Mas a essência de Atos tem que estar contida em nós, porque isso é vida de igreja. E se nós queremos, de fato, comungar essa fé, nós só vamos fazer isso através do corpo de Cristo, e Cristo Jesus. E Cristo só está onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos no seu nome. Diz assim o texto, Atos 2, verso 42, inclusive o subtítulo é assim, ó, como viviam os crentes. Olha que legal isso aí. Esse subtítulo não faz parte do original, mas ele diz algo bacana nesse caso. Como viviam os crentes, alguns estão escritos assim, como viviam os convertidos. 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui assim, há duas chaves muito importantes, há até mais, é porque a gente não vai ter tempo talvez de trabalhar todas, mas há duas que eu destaco aqui muito importantes. Primeiro, perseverança. Não existe fé sem perseverança, não existe igreja sem perseverança, não existe espiritualidade sem perseverança. Infelizmente, o que a gente vê é que as pessoas querem encontrar aquilo que o brasileiro conhece como pulo do gato. É um movimento que eu vou fazer que vai transformar toda a minha vida espiritual. Então eu me lembro que uma vez, cheguei numa casa de uma senhora, ela falou assim, eu arrumei agora uma oração boa para refazer casamento. Eu falei, nó tia, então você ensina, porque nós estamos assim numa luta, e a senhora está com esse pulo do gato aqui, a senhora está com essa bala de prata na mão, e está escondendo da gente, porque a gente quer isso, a oração que vai desfazer as coisas ruins que estão na minha vida, a gente quer achar
como eu até falei isso domingo passado, a bala de prata. Né? A gente lê os livros assim, 5 passos para chegar onde eu cheguei sem fazer o que eu fiz. Ou seja, maior objetivo, menor esforço. Quanto menos perseverança, melhor para a gente é. E fé não é o pulo do gato, fé não é bala de prata, fé é perseverança. Aqui mais para frente ele vai falar assim, ó, no verso 46, todos os dias perseveravam unânimes no templo, ou seja, diariamente eles estavam juntos, eles perseveravam juntos, eles estavam na doutrina dos apóstolos, a Bíblia, a palavra de Deus, unânimes quanto igreja. Ninguém vai transformar a sua vida num dia, num culto, num momento. A nossa vida vai sendo transformada de acordo com a nossa perseverança, porque não existe bala de prata, não existe pulo do gato, não existe mágica. Fé não é mágica. Fé não é mágica. Fé é milagre. E milagre às vezes requer de nós perseverança. E nós só vamos encontrar isso se de fato perseverarmos. Por que vocês acham, irmãos, que nós estamos aqui reunidos todo domingo? Por que vocês acham que a gente faz pequeno grupo? Por que vocês acham que a gente se esforça em estar junto nos pequenos grupos? Por que a gente evangeliza adolescente? Por que a gente evangeliza criança? Por que a gente comunica? Por que a gente faz culto drive-in? Para que diariamente, irmãos, a gente tenha a possibilidade de perseverar nas coisas próprias da fé. Agora, isso é apenas uma ferramenta. Nós precisamos fazer isso também na nossa vida diariamente. Fazendo isso em casa, ensinando os nossos filhos. Você tem ensinado os seus filhos sobre a palavra de Deus, ensinando aqueles que estão conosco, reunindo, almoçando junto, jantando junto, estando em comunhão o tempo todo. E aí a gente vem aqui, se reúne com a igreja, faz isso com a igreja, faz isso com os amigos, faz isso com a família, e devagar nós vamos o quê? Reconstruindo a nossa fé e reconstruindo a sociedade. Aí diz assim, 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, irmãos. Ainda que a gente não possa se abraçar, ainda que a gente não possa tocar as mãos, tem hora que dá até agonia, irmãos. Eu fico ali na porta, eu queria abraçar todo mundo, eu queria poder cumprimentar, porque isso faz parte de quem nós somos enquanto igreja, mas não dá. Né? O irmão até falou assim, rapaz, eu estou morrendo de vontade de abraçar. Eu falei, nossa, só se nós fizéssemos isso escondido, porque está difícil, é complicado. Então a gente tem isso precisa brilhar os nossos olhos, a gente precisa realmente, de fato, estar com vontade de estar uns com os outros. Agora, não quer dizer que a gente não possa se encostar, que nós não estamos juntos. Então a nossa comunhão precisa ultrapassar a barreira do físico. Precisa ser maior do que apenas um contato físico, precisa ir além disso, precisamos estar juntos, além disso. Aí diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha a necessidade. Isso aqui resume o que está lá em Ageu. O que ele está falando é o seguinte, ninguém estava preocupado em edificar a sua própria casa. Todos aqui estavam preocupados em fazer algo em unidade, em fazer algo em comum. Isso aqui é um resumo. Veja como a Bíblia ela é perfeita. Isso aqui, a aplicação disso aqui é exatamente a essência do que está lá em Ageu. É perfeito isso. 46. Todos os dias perseveravam unânimes no templo. Ou seja, perseverança diária. Partiam pão de casa em casa. Além deles perseverarem no templo, além deles terem essa vida de unidade na igreja física também, eles também faziam isso de casa em casa, faziam isso em unidade. Aí você fala assim, mas agora eu não posso visitar ninguém, mas você pode mandar uma mensagem, você pode gravar um áudio, você pode fazer uma ligação, você pode gravar um vídeo. Como nós falamos aqui agora, a nossa comunhão precisa superar essas barreiras. E agora, irmãos, não adianta, para reconstruir alguma coisa na nossa vida, nós vamos ter que trabalhar em dobro, nós vamos ter que se esforçar às vezes em dobro. Então, para construir aquilo que Deus tem para nós, para reconstruir nossa família, para reconstruir a nossa fé, para reconstruir nosso casamento, para reconstruir tudo aquilo que Deus tem para nós, às vezes você vai ter que passar essa barreira. Você fala assim, nossa, me dá preguiça às vezes de fazer uma ligação por vídeo. Mas faça, porque isso vai ajudar a reconstruir a vida da outra pessoa, e quando você fizer isso também, você vai ver que algumas coisas vão ser reconstruídas em você também.
E quando cada um aqui começar a reconstruir aquilo que é o templo do Senhor em cada um de nós, nós vamos unanimemente perseverar naquilo que é a doutrina, naquilo que é a verdade para as nossas vidas e naquilo que é a igreja. E isso vai precisar, às vezes, de um esforço dobrado. Então não acho, irmãos, que agora basta ser igual era antes, que basta eu ter a mesma perseverança que eu tinha antes. Nesse momento, nós vamos precisar ter uma perseverança dobrada. Partiam pão de casa em casa, né? Foi o que nós falamos. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, isso aqui era um motivo de alegria, isso aqui era muito mais do que apenas algo que eles tinham que fazer. Não, era uma alegria para eles, porque eles entendiam que não era possível reconstruir nada, não era possível viver a igreja do eu sozinho. Só é possível viver a igreja se eles estiverem juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que legal isso, irmãos. O povo, a igreja contava com a simpatia das pessoas que estavam à volta. Ou seja, a nossa sociedade vai ser reconstruída a partir daquilo que nós vivermos enquanto igreja. Se nós reconstruirmos aquilo que está dentro de nós, aquilo que é a nossa unidade, a nossa comunhão, nós vamos fazer com que isso ultrapasse essas barreiras das paredes e vá parar isso na sociedade. Vai parar lá na padaria do seu Zé, vai parar lá no supermercado do João, vai parar lá na academia do outro. Se nós fizermos isso, nós de alguma forma vamos também atingir as coisas que estão à nossa volta. E se a gente não fizer isso, irmãos, não adianta. A gente não vai reconstruir o que precisa ser reconstruído. Nós não vamos ver a reconstrução de Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Veja aqui, irmãos, dia a dia, todos os dias, perseverança, os que iam sendo salvos. Que o Senhor, irmãos, que o Senhor possa reconstruir dentro de cada um de nós a nossa fé, a comunhão, o amor fraternal, a amizade, aquilo que é a nossa unidade enquanto igreja, possa reconstruir em nós a igreja. Presta atenção nisso aqui, que Deus possa reconstruir em nós a igreja. A igreja de Cristo Jesus seja reconstruída em nós. E quando a gente olhar, porque a máscara está na boca, mas a gente ainda pode olhar um nos olhos dos outros, as coisas também possam nos lembrar o que é a unidade, o que é a fé, o que é o amor, uns pela vida dos outros. Que Deus possa nos abençoar nisso. Eu queria ter um momento de oração, e que nessa oração a gente pudesse ser reconstruído na nossa fé. Se talvez você teve a sua fé abalada durante esses dias, por conta de tudo isso que aconteceu, que Deus possa reconstruir ela. Nós estamos aqui em unidade para fazer isso. Se talvez você foi destruído em outras áreas da sua vida, eu tenho certeza que o que Deus tem para você é possível reconstruir, né? Ainda que existam agora muitos escombros ao nosso redor, ainda que existam muito entulho, como falamos semana passada, né? Quando Neemias foi construir os muros, havia ali muito entulho na reconstrução. E às vezes, irmãos, nós vamos precisar nos esforçar, trabalhar para tirar esses entulhos. Mas eu tenho certeza que Deus reconstruirá algo grande em nossas vidas, porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Então nós vamos reconstruir algo muito melhor em Deus, se nós estivermos conectados em unidade, em comunhão.